Muito bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui à nossa casa. Hoje venho falar sobre um nicho muito específico e sobre um assunto muito próprio e muito específico também dentro deste nicho. Nós vamos falar essencialmente sobre mentes inventivas, irrequietas, mentes criativas, em que não lhes chega ser criativo e viver só com isso. É preciso ir mais longe e querem tornar-se empreendedores ou empreendedoras. Mas isto de ser empreendedor tem muito que se lhe diga. Pode ser uma queda livre, uma queda longa, demorada, mesmo às vezes em câmara lenta. E é preciso ajuda, é preciso apoio, é preciso conhecimento. Porque ser empreendedor passa, em primeiro lugar, por perceber que tipo de empreendedor é que nós queremos ser. Nós hoje vamos falar de empreendedores criativos, mas especificamente daqueles que decidem avançar, sozinhos quase, e que precisam de saber como é que vão avançar, precisamente para a área de profissional liberal. É exatamente este o tema que nós trazemos aqui, são os profissionais liberais. Mas já diz a lei de Murphy, se alguma coisa puder dar errado, ela vai dar errado. E é por isso mesmo que nós queremos garantir hoje que não vamos deixar que as coisas deem errado. Nós vamos querer mitigar os possíveis riscos que podem acontecer e estamos aqui também para vos ajudar. Seja a esticar as redes, para não cair em queda livre, seja a puxar um ou outro arnês, ou mesmo a abrir o paraquedas. E é para isso que nós temos os seguros, que nos vão manter no caminho seguro. Nós vamos falar sobre seguros para profissionais liberais, que é o nosso nicho aqui, mas também vamos especificar um pouco para os profissionais liberais que trabalham na área criativa e que querem ser empreendedores. Para isso eu convidei uma amiga minha, especialista na área de seguros, que deu-se ao trabalho de vir até aqui hoje, ajudar-nos um pouco, porque eu também, confesso, é um tema complexo para mim. Ela já me vai contrariar, eu sei. E vai dizer que não é nada complexo. Vou apresentar-vos a Terezinha, pelo diminutivo Terezinha, será? E vou começar por pedir, Terezinha, preciso que me fales um pouco de ti, que me digas o que é que tu fazes afinal. Porquê é que vieste aqui falar comigo hoje e que temas especificamente, assim de uma forma geral, porque já vamos aprofundar, mas que temas é que vamos falar hoje? Terezinha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carmen, pelo convite. Que muito me honra estar aqui, a falar até de um tema que eu considero que é altamente relevante para os profissionais liberais e, obviamente, os artistas que fazem parte também deste universo. O meu nome, de facto, é Terezinha. É um diminutivo, mas é um nome próprio, no meu caso. É Terezinha Pereira. Eu sou, de facto, especialista em seguros. Trabalho nesta área dos riscos há sensivelmente 30 anos, portanto já é uma experiência muito grande em matéria de seguros, em todas as áreas que ele é necessário, quer seja no mercado empresarial, quer seja no mercado particular, quer seja no mercado profissional liberal. Estamos aqui a falar de três universos, três esferas que os seguros se enquadram perfeitamente. E, obviamente, que depois do convite de ter sido interessado, entendi que realmente o profissional liberal tem um desconhecimento generalizado na matéria dos seguros, o que é que ele deve ter como uma rede de proteção, principalmente naquilo que é o rendimento dele. Porque um profissional liberal, de facto, se deixar de trabalhar, ele não ganha. E, portanto, temos que olhar para isto com objetividade, com muita responsabilidade. E por isso hoje eu estar aqui a falar deste tema. Muito bem, muito obrigada. Eu tenho aqui algumas perguntas que tenho que te fazer, mas são perguntas que me correm pela cabeça sempre porque eu também sou profissional liberal. Muito bem. E sei que existem alguns seguros aos quais tu não podes fugir entre aspas, é obrigatório, tens mesmo que entrar nesse campo, senão as coisas vão correr mal, não é? Bom. E nomeadamente relativamente aos seguros obrigatórios, aqueles que nós devemos fazer logo que iniciamos uma atividade profissional liberal, quais são os seguros que tu consideras ou que tu dizes que legalmente são obrigatórios? Pronto, há um que está no topo da pirâmide, que é o seguro de acidentes de trabalho.
Ou seja, esse é obrigatório por lei. Há um decreto-lei que define a obrigatoriedade do trabalhador por conta de outra e do personal liberal, e que vem, no fundo, proteger o personal liberal se ele tiver um acidente. E aqui só durante o período de trabalho desse personal liberal. Portanto, se ele estiver em lazer, isto não se enquadra, naturalmente. Enquanto ele estiver a trabalhar, e se de facto ocorrer, por exemplo, vamos imaginar agora um pintor, ele está a pintar a sua tela e por algum motivo escorrega porque está um equipamento no chão, uma lata, o que seja, e ele até cai e parte uma perna. Durante esse período, provavelmente, ele não vai trabalhar porque ele não consegue fazê-lo. O seguro de acidentes de trabalho, o que vai fazer é não só pagar, e aqui está o desconhecimento por parte das pessoas, deste seguro, que é de relevo, porque vai-lhe pagar todas as despesas médicas inerentes à reposição, digamos, do dano corporal, mas também vai-lhe pagar a baixa, que é a remuneração que ele declarou no seguro e que durante esse período de tempo de baixa ele vai receber. Portanto, isto é, para ele, para o profissional liberal, é crucial. Antes de continuar, tu falaste do pintor que está a pintar a sua tela, o seu quadro, falaste do horário de trabalho, então e se o pintor não tem horário? Ele pinta quando vem a inspiração. É verdade. Como é que nós fazemos? É verdade, é verdade. No caso do profissional liberal, de facto, há aqui alguma facilidade em termos de horário. Porque o profissional liberal realmente pode trabalhar até ao sábado e pode trabalhar ao domingo, Exatamente. atenção. Não tem propriamente. Não é como um trabalhador por conta de outra, em que está das 9 às 18 do dias úteis, não é? Um profissional liberal, tanto pode estar a trabalhar durante a manhã, de tarde nem trabalha, e pode trabalhar até à noite. E há vários casos que exemplificam esse tipo de horários. Neste caso, ele é alargado. Ele é mais alargado. Okay. Mas também não é de 24 horas? Não, assim, tudo tem que ser provado, Podes não é? Demonstrar, tem que ser demonstrado, não é? Okay. Portanto, quando essa demonstração é feita à seguradora de que de facto ele estava a fazer um trabalho, e é fácil de provar na generalidade dos casos, o pintor, por exemplo, claro, basta a atividade dele de ser completamente, de horários completamente dispares. Sim. E, portanto, sim. não vejo por que razão a seguradora não há de acreditar que aquela pessoa tropeçou numa lata de tinta no momento em que ele estava inspirado. Portanto, mas sim, porque a inspiração vai chegando. A inspiração, a inspiração e a transpiração, não é? Também. Tu falaste aí noutra coisa que tinha a ver, quando o seguro de acidentes de trabalho, que é reposto ou é pago a remuneração, que ele está impedido de... Mas tu sabes que, voltemos ao caso do pintor, ou de um escritor, seja qual for a arte que se considere, se calhar o pintor pinta durante um mês ou 2 ou 3, 30 quadros e só vende daqui a um ano. Certo. Ou seja, essa remuneração fica ali assim um bocado variável, ou demasiado variável. Exato. Não é? Muitas vezes me colocam essa pergunta, aliás, é sempre a pergunta basilar de um profissional liberal quando me pergunta o que é que eu devo declarar. Há atividades que são fáceis, outras nem por isso. Não é? Se formos a ver um engenheiro civil, ele tem, de facto, mais ou menos a noção, por exemplo, do ano anterior, quanto é que ele ganhou nos últimos 12 meses. Sim. E podemos utilizar essa remuneração como uma base inicial de trabalho para o seguro. No caso do artista, que faz hoje uma série de telas, expõe e só vende daqui a 6 meses ou daqui a um ano, bom, aí voltamos ao mesmo. É a experiência que ele tem e aqui se calhar vamos para um período mais lato. Os últimos 2 anos, não é? Ou 3, quanto é que ele ganhou? Claro que as remunerações vão aumentando à partida, de uma forma geral. Mas no caso esperemos que sim. Mas no caso do pintor, ele tem que ter uma noção daquilo que declarou como rendimento, mais ou menos, porque é isso que tem que ir para o seguro. Eu sei que não é fácil. No caso desse trabalho já tem a ver com essa remuneração variável média. Exatamente. No fundo é a faturação dele, não é? No fundo é a faturação dele. É quanto é que ele ganhou. Ele ganhou, é a remuneração dele. E isso vamos aqui em termos práticos. Ele ganhou, vamos por a hipótese, no ano passado, em vendas, 15 mil euros. É a remuneração dele. Esses 15 mil euros anuais, se calhar é aquilo que vai colocar no seguro. Como uma garantia de que, se ele tiver um acidente e se tiver, por exemplo, 3 meses de baixa porque ele partiu a perna ou a mão, porque a mão é essencial
se calhar ele até pode, com a perna partida, estar a pintar, não é? Exato. Vamos lá ver, não é completamente uma incapacidade. No entanto, se for uma mão ou um braço, ele deixa completamente de exercer a sua atividade. E com base nesse pressuposto, a seguradora, se ele declarou 15 mil euros, se dividirmos isto por 12 meses, vai dar uma remuneração média. E é esse o valor que a seguradora vai pagar durante o período da incapacidade. E diz-me outra coisa relativamente ainda a este seguro. O que é que cobre exatamente este seguro? Ou seja, tu tens os vários pontos que a mão ou o pé, lá está, tu tens especificamente dentro de uma área criativa, se calhar pode cobrir coisas diferentes para pessoas diferentes, certo, não é? Certo. Ou o próprio engenheiro civil, se for um consultor qualquer que vai visitar obras, etc. Portanto, este seguro de acidentes de trabalho varia conforme a atividade ou não? Varia, sim. No seguro ou no contrato de seguro aparece sempre lá a profissão da pessoa. O seguro está por base a um decreto-lei. Portanto, é igual para todas as seguradoras. É o decreto-lei. As coberturas que constam deste contrato estão decretadas nesse decreto. E elas são basicamente as despesas médicas, por exemplo, é um caso, despesas médicas ilimitadas por acidente, até à reposição, vai pagar a baixa médica, exatamente, pelo facto de ele ter perdido rendimento, e depois, claro, mas num pressuposto mais grave, que é uma invalidez, ele até ficou inválido da mão, há uma tabela nacional de incapacidades, que depois, em função se ele aderece ou não, vai definir, de facto, qual é o grau de incapacidade que a seguradora vai atribuir e pagar a esse profissional. Numa situação ainda mais grave, que é o desaparecimento da pessoa, que é a morte, aí vai pagar aos herdeiros aquilo que corresponde, o coeficiente que corresponde àquilo que ele declarou para o seguro, que é o capital de morte. Portanto, há aqui uma série... Dentro deste seguro? Dentro deste seguro. Okay. Porque, por exemplo, vou dar agora um exemplo, um engenheiro civil que até vai a uma obra, ele cai de um andaime porque foi lá verificar qualquer coisa, isto é um acidente gravíssimo e que está contemplado em todo este processo do seguro de acidentes de trabalho. Por isso a importância e a obrigatoriedade de um trabalhador, seja ele por conta própria ou por conta de outrem, de ter sempre este seguro em vigor. A primeira pergunta que eu tinha feito era quais são os seguros obrigatórios? Para além deste... Nós começamos a divagar, afinal, este é claramente fundamental e é muito importante este. É, e depois temos um outro que não se aplica a todas as atividades profissionais, que é o seguro de responsabilidade civil profissional. Okay. Por exemplo, no caso dos artistas... São completamente diferentes, não é? Não há, neste caso não é obrigatório. O caso de um engenheiro civil ou dos engenheiros, qualquer tipo de engenheiro, ele tem essa obrigatoriedade, até porque a ordem também está implícito essa situação, as próprias ordens, quer dos médicos, quer, dos enfermeiros, quer dos arquitetos, são seguros obrigatórios. Mas nem todas as atividades o seguro de responsabilidade civil é obrigatório. No caso dos artistas, não é claramente. É um seguro facultativo. E mesmo assim, algumas atividades não têm esse tipo de seguro. As seguradoras não fazem esse tipo de seguro para todas as atividades. Atenção. Posso perguntar porquê? Eu tenho medo de perguntar porquê. Porque tem a ver com riscos, com a questão dos riscos, tem a ver com a obrigatoriedade da função, que às vezes em Portugal também o obriga. O caso, por exemplo, do engenheiro, ele tem que ter obrigatoriamente, porque um erro na construção de um edifício pode acarretar danos gravíssimos a terceiros e isso é responsabilidade do engenheiro e, eventualmente, do dono da obra, mas Sim. O engenheiro, que foi aquele que fez os cálculos do processo, tem uma responsabilidade direta nesse processo. Sim. É diferente. Um artista, se eu olhar para um artista, que danos é que ele pode causar a terceiros, por exemplo? Nenhum. Não me está a ocorrer assim nada. Aliás, até pode ocorrer alguma coisa. Imagina uma Sim. Joana Vasconcelos numa daquelas instalações enormes, quando está a proceder à instalação. Não. É diferente. Aí já entra um seguro que eles têm, sim senhor, eles têm, que é o seguro de responsabilidade civil de exploração. Mas isso tem a ver com as montagens. E as montagens não estão diretamente ligadas à atividade ou ao artista. Tem a ver com entidades externas
que fazem a montagem mal e que pode acarretar com um dano a terceiro. Exatamente. Não tem nada a ver Não. com o profissional liberal. Não. Já podemos respirar. Já. Não tem mesmo nada a ver. Nada. Este seguro, sendo obrigatório, o seguro de responsabilidade civil profissional, é fácil fazer, as cláusulas que lá contam, que lá constam, são fáceis de perceber. Sim, é bom lá ver. Só o próprio termo de responsabilidade civil é algo complexo, Sim. porque estamos a falar de danos a terceiros. Exato. E muitas das vezes as reclamações do terceiros têm que ser avaliadas pelo segurador e se está implicitamente ligado ou não à culpa de um erro profissional daquela pessoa. Uhum. Isto não é fácil. A subscrição desse seguro, naturalmente, não é complexa, é um questionário de risco que é feito, porque a seguradora, quando aceita esse seguro, tem que perceber exatamente o que é que aquele profissional faz e qual é a responsabilidade dele. E que tipo de obras, vamos agora ao engenheiro civil, que tipo de obras é que ele faz, a dimensão, tudo isso é analisado num questionário e a seguradora aceita em função de um preço. Que neste caso é o prémio do seguro. Uhum. Mas sim, não é nada de transcendental, é uma coisa que é avaliada caso a caso e o prémio que a seguradora vai aplicar é em função da análise que faz desse próprio questionário. Certo. Há casos em que até já está pré-cotado, digamos, o prémio, já está mais ou menos pré-cotado, mas não deixa de haver uma análise primeiro e se ultrapassar algumas barreiras de risco, a seguradora pode imputar ali mais algum valor extra. Sim. Pois, claro. Não é? Pois está claro. Estávamos a falar, e tu estavas a dar o exemplo, e muito bem, do engenheiro civil, porque não são só os artistas que exercem uma profissão liberal, ou que se inscrevem como profissionais liberais, porque eu, como engenheira civil, também sou profissional liberal e tive um caso em que uma das empresas com quem eu trabalhava, para poder ir à obra, pediram-me exatamente esse seguro, que eu não tinha, de responsabilidade civil, que eu não tinha esse seguro, portanto, não pude fazer o trabalho como profissional liberal. Seguros obrigatórios são estes são dois? Só estes. Sim. E depois o pessoal pode... A partir daí, o pessoal liberal é livre de escolher os seguros facultativos. Mas existem muitos. Existem alguns. Muitos, entre aspas. Existem alguns. Eu prioritizei aqui, na minha perspectiva e da minha experiência com o profissional liberal, eu prioritizei aqui pelo grau de importância que os facultativos têm na vida de um profissional liberal. E o primeiro que entra aqui, já de seguida como facultativo, é um seguro que é o de reposição salarial. Isto é... Olha, nunca ouvi falar nesse. Verdade. A maior parte das pessoas não sabe isto. Eu acho que 99% das pessoas já não sabem que existe este seguro. Esse seguro soa-me bem. Seguro de reposição salarial. Sim. E serve para? Serve 24 horas na vida de um profissional liberal. Enquanto que o seguro-assento de trabalho só se rege pelo período de trabalho daquele profissional liberal, exato. O seguro de reposição salarial vai para além da vida profissional dele, que é a parte do lazer. Isto é, se ele amanhã for para a praia a jogar futebol com os amigos e torcer um pé ou partir um pé e estiver incapacitado posteriormente da sua atividade profissional, este seguro vai colmatar com uma renda que ele escolheu neste caso, para pagar aquilo que é a remuneração dele. E estava em lazer, não estava na vida profissional. Exato. Se está na vida profissional, então ele vai receber dos dois lados. Ele vai receber do seguro obrigatório com esse trabalho e vai receber também deste seguro de reposição salarial também nessa medida. É um seguro que em Portugal só há uma seguradora que o faz, em concreto. Por acaso há duas, mas uma especificamente faz isso muito bem, é uma seguradora americana e que tem uma componente muito importante, é que paga o acidente e paga a doença. E está provado, estatisticamente, que a maior parte das nossas incapacidades é por doença, não é por acidente. Não quer dizer que o acidente eu possa agora sair daqui e ser aqui atropelada, e tive um acidente, ou até pegar numa bicicleta e ir passear para a Foz e ter um acidente e cair e criei um dano e criei uma incapacidade.
Agora, a doença muitas vezes acontece. Por exemplo, quando foi a altura do Covid, este seguro, e no caso dos médicos, por exemplo, que têm muito também é uma classe que tem muito este seguro, porque eles têm muito aquilo que é a parte da função pública, como médicos na função pública, mas também onde eles têm o maior rendimento é fora dessa esfera, portanto entra na parte privada dos hospitais privados, e aí eles onde eles ganham mais, e eles têm todos este seguro. Isso não devíamos estar a dizer aqui, pois não. Pois, mas certo, mas não deixa de ser verdade que é uma remuneração que de facto eles obtêm na privada, e isto de uma forma geral também é assim. Tenho aqui algumas dúvidas ainda relativamente a este seguro. Vamos respirar fundo um bocadinho e vamos fazer aqui uma breve pausa. Regressamos já.